Esmalte, cola, verniz. Sabe o que todos eles têm em comum? Hoje eu quero te levar para dentro da história que quase ninguém conta. A história de quem vive da floresta. Um universo onde o trabalho é manual, o calor é constante e o resultado depende de esforço físico contínuo. Mas também um universo que ajuda a explicar como o Brasil se tornou uma potência florestal mundial. Eu sou Enos de Oliveira Júnior, médico do trabalho, e neste vídeo a gente fala sobre silvicultura, resinagem e os riscos ocupacionais que cercam essa atividade essencial para a economia. E muitas vezes invisível para quem vê só o produto final. Se você gosta de entender o porquê por trás dos riscos, tem muito mais conteúdo assim por aqui. Se inscreva no nosso canal. A silvicultura é o manejo racional das florestas. É a combinação da ciência, a técnica voltada para regenerar, cultivar e aproveitar o potencial das árvores de forma sustentável. Ela surgiu na Europa no século XVIII, quando o desmatamento descontrolado começa a ameaçar o abastecimento de madeira. Aí ficou claro que explorar sem planejar não era mais viável. A lógica era simples e poderosa. Se o ser humano pode plantar grãos, ele também pode plantar florestas. No Brasil, esse movimento ganha força a partir da década de 60, impulsionado pela demanda por madeira e papel, por incentivos fiscais e pela consolidação da formação técnica em engenharia florestal. Com áreas degradadas disponíveis e necessidade de produção em escala, o país passa a plantar pinos e eucalipto de forma sistemática. Hoje esse setor corresponde por cerca de 1,2% do PIB nacional, segundo dados da Indústria Brasileira de Árvores. Essa floresta fornece matéria-prima para papel, móveis, energia e resina, uma das commodities mais valorizadas do setor industrial. E aqui entra outro ponto fundamental. Silvicultura não é só plantar e colher. Ela envolve planejar, manejo do solo, escolha de espécimes, controle de pragas, colheita e regeneração. Em cada uma das etapas existem riscos ocupacionais específicos que precisam ser identificados, avaliados e controlados no PGR. A resinagem é uma das práticas mais tradicionais, ao mesmo tempo mais delicadas da silvicultura. Ela consiste em extrair a resina natural das árvores, uma substância viscosa, produzida como mecanismo de defesa, sem causar a morte da planta. Essa resina é uma matéria-prima estratégica, presente em indústrias de cola, verniz, tintas, cosméticos, produtos farmacêuticos e no setor químico. Nesse processo, a resina é filtrada e destilada em dois produtos principais: a colofônia, usada em tintas, adesivos e sabonetes, e a terebentina, base para solventes, perfumes e alguns medicamentos. Do ponto de vista produtivo, é uma atividade intensa. Um trabalhador experiente consegue manejar 300 a 400 árvores por dia. O ciclo produtivo dura em média 8 a 10 meses por ano. A mesma árvore pode ser resinada por mais de 10 anos antes do corte final para a madeira. Economicamente, cada hectare de pinos pode gerar 2 toneladas de resina por ano, representando uma fonte importante de renda, especialmente para o pequeno e médio produtor. Eu vou explicar para vocês como é que funciona o processo produtivo dos pinos. Primeiro, uma área ela precisa ser limpa. Ela vai ser limpa através de maquinário agrícola, principalmente se ela for plana, ou através de trabalho manual, com foice, com materiais, com roçadeiras, com materiais manuais de corte para limpeza, tirar o pasto, tirar a vegetação que está ali para o pino ser plantado. Depois disso vem o plantio, propriamente dito, também ele é manual ou com maquinário. A árvore geralmente se faz manualmente, são mudas pequenas de pinos que vão ser plantadas naquela região. E depois disso, o próximo passo é esperar o crescimento da árvore. Mas enquanto você espera o crescimento da árvore, é necessário fazer a limpeza do solo, porque as plantas nativas elas vão voltar a crescer, elas podem abafar o pinus por crescerem mais rápido, tanto o pasto como vegetação comum. Então, a cada alguns meses, semanas, é necessário que o pessoal limpe a região, tire o mato para não ocorrer esse afogamento da planta. A próxima etapa, aqui nós temos um pinus pequeno, pinus médio ao meu redor e lá atrás as árvores grandes. As árvores, como a gente pode ver, elas têm ramas laterais, elas têm galhos que
atrapalham o crescimento reto e o crescimento rápido. Então, manualmente, os trabalhadores rurais vão retirar esses galhos para permitir a árvore crescer rápido. Algumas árvores também são retiradas da floresta para permitir que as mais fortes, as que estão indo melhor, crescerem e dar prioridade a essas. Então é escolhido algumas árvores para serem removidas da floresta e ter menos competição entre elas. Bom, a floresta já está consolidada, o tempo já passou, a árvore já cresceu, já está assim com mais de 8 anos e agora o processo de resinagem pode ser feito. O processo de resinagem é feito apenas em árvores que dão resina. No caso, o pinus, que a gente está conversando aqui, e a seringueira também, que é outra situação. Como é que se faz? Existem 2 métodos de resinagem. O primeiro é você fazer cortes na árvore. Você vai amarrar com arame um saquinho plástico, como uma bolsa, e a seiva vai escorrer para dentro do saquinho. Não tem problema se chover. A água, ela fica por cima e se encher de resina, a água vai escorrer para fora do saquinho. De tempos em tempos essa resina é coletada e colocada em tambores. Esses tambores vão depois para o caminhão que vai levar para a indústria química. O outro método é por furo. É como se fosse uma furadeira que a gente tem em casa, mas é uma furadeira mais robusta e ela é a combustível. Você fura a árvore, coloca um tubo com um saquinho amarrado nesse tubo e fica coletando. Esse método traz uma resina mais limpa, mas não é muito comercial no Brasil. Então não existe uma indústria pronta para consumir esse tipo de produto. Então esse é basicamente o processo produtivo da resinagem. A árvore ela vai continuar crescendo e depois de alguns anos ela pode ir para a indústria da celulose. Você pode remover aquelas árvores grandes, árvores com 20 anos, 18 anos, e isso se transforma em elemento para a indústria da celulose. Outras árvores também são utilizadas na celulose, o eucalipto e outras mais, mas o pinus também é muito utilizado. Quais são os tipos de árvore? Nós temos no Brasil 2 tipos principais de árvores. As árvores que elas são madeiras duras e as árvores que são madeiras moles. Tá? Isso é importante do ponto de vista ocupacional porque as madeiras duras na serraria e na marcenaria, não tanto na produção florestal, elas representam um risco ocupacional adicional. Essas madeiras, elas são mais perigosas do ponto de vista de proteção respiratória. Existe uma suspeita que essa madeira causa câncer se inalada em grandes quantidades, por serem pós mais finos e pós que conseguem entrar nas vias aéreas mais inferiores. Também a gente precisa dividir as madeiras em madeiras que são nativas do Brasil e madeiras que foram importadas para o Brasil. Por quê? Madeiras que são importadas, que não são de origem brasileira, a muda, a espécie, elas podem ser plantadas como qualquer cultivo, como milho, como um trigo, e você planta e depois colhe. Uma madeira nacional, se você faz uma plantação dela, vira uma mata, e mata não se pode remover. Existem leis que protegem ela. Então você precisa fazer um projeto, legalizar e daí sim remover aquela área. Então quais são as madeiras? Madeiras nativas e que são moles. Por exemplo, a araucária. Madeira nativa, mas que é dura no Brasil. Mogno, uma madeira muito valorizada, uma madeira nacional, é uma madeira dura e que não pode ser removida. Madeira dura importada, por exemplo, a teca, uma madeira muito plantada na região centro-oeste e norte do Brasil. O pinus é uma madeira que ela tem a vantagem adicional de dar resina. O eucalipto, a vantagem dele é que ele cresce rápido. Essas são as 2 principais madeiras utilizadas na indústria da celulose, tanto para produzir papelão, papel ondulado, como para produzir papel branco, papel para se escrever, o papel comum que a gente está utilizando como sulfite. Então, essa é basicamente um panorama geral. Eu só não comentei da seringueira, que é uma madeira brasileira, nativa e também produz resina, mas não é tão frequente, porque demora muitos anos para ela estar no ponto de corte. As madeiras nobres, as madeiras duras, elas demoram muitos anos para estarem prontas. Já as madeiras moles, elas crescem muito mais rápido, por isso a indústria da celulose, que precisa de volumes muito maior, ou a indústria do carvão, utiliza elas. Esse é um mapa geral das madeiras que a gente tem em florestas. Mas existe um ponto que raramente aparece na análise de produtividade. E é exatamente aqui
que surgem os riscos ocupacionais da resinagem. A resinagem é uma atividade essencialmente manual e é realizada a céu aberto, por isso apresenta praticamente todos os grupos de riscos ocupacionais, atuando ao mesmo tempo sobre o trabalhador. E hoje vamos ver os principais riscos dessa atividade. Com riscos ocupacionais a gente sempre pensa em 5 tipos: risco ergonômico, risco de acidentes, os riscos físicos, as trocas de energia, risco químico e o risco biológico. São esses os 5 riscos que a gente tem que contemplar. Bom, vamos para o primeiro, o risco de acidente. Risco de acidente no ambiente aberto, num ambiente como esse, é muito frequente. Quais são as possibilidades? Nós temos maquinários, trator e outras máquinas que fazem parte do ciclo do trabalho com a madeira, máquinas específicas que removem a madeira, cortam a madeira, desramam a madeira, limpam ela. Nós temos as ferramentas agrícolas que são utilizadas, ferramentas manuais que podem trazer um perigo, como uma roçadeira, como uma foice, como um facão e outras mais que podemos utilizar, uma furadeira para furar a árvore. Tudo isso pode levar a acidente, queda de galhos, queda de árvore. As picadas de animais peçonhentos, existe uma discussão técnica o quanto isso é um risco biológico ou um risco de acidente. Eu considero mais como risco de acidente, mas temos aí aranhas, cobras, escorpiões, que podem causar picadas de animais peçonhentos. E existe a dificuldade de locomoção da pessoa até uma unidade de saúde, até um pronto-socorro, até um atendimento primário e também um atendimento secundário se necessário. Por quê? Porque essas regiões são remotas, às vezes a gente tem dificuldade de sinal de celular, às vezes a gente tem dificuldade de remoção da vítima pela localização erma e as condições topográficas. Então tudo isso leva a um desafio muito grande para atendimento dessas pessoas. Então esse é o risco de acidente. Segundo risco, o risco químico. O risco químico está presente na resinagem, quando a gente aplica substâncias na árvore para manter a árvore exudando resina. São substâncias irritativas para a árvore, são muitas vezes ácidos, e esse ácido pode também causar algum tipo de reação local ou respiratória se tiver muito calor e a pessoa estiver utilizando com muito contato. A gente sempre tem que pensar em termos de dose quando a gente fala em saúde e segurança. Imaginar qual que é a frequência, qual que é a regularidade, qual que é a intensidade da exposição naquele momento e durante quanto tempo foi exposto. Tudo isso leva ao conceito de dose, que é muito importante. Você pode ter concentrações maciças, que podem ter efeito agudo. Para ter um efeito crônico, você precisa do acúmulo de doses para ele se consolidar. Além disso, a gente pode ter uma situação de abastecimento de combustível numa roçadeira, numa furadeira, num trator agrícola. Você pode ter algum tipo de necessidade de limpeza das mãos por conta da resina ser muito grudenta, ser de fácil adesão à mão. Então existem inclusive cremes especiais para evitar que ela fique aderida às mãos e não cause esse desconforto. Esse é o risco químico. Risco ergonômico, também muito importante. Nós estamos falando de um trabalho físico, um trabalho que muitas vezes significa subir uma montanha, descer um barranco, andar longos períodos, um trabalho físico de você roçar um pasto, você limpar uma área para você fazer o plantio, você fazer a plantio também de uma muda no chão. Tem a questão do deslocamento lombar, carregamento de peso, movimentos repetitivos, toda essa questão ergonômica está presente. Além de que muitas vezes, aqui eu estou dentro da floresta, a floresta já está coberta, a temperatura nesse momento é extremamente agradável, a gente usa roupa mais protegida por conta de insetos, mas existe muito do trabalho sendo feito sob céu aberto, sob sol. Então, isso também é uma questão ergonômica. Risco físico. Onde estão os riscos físicos? As trocas de energia. Os principais riscos físicos que eu vejo numa produção de resina, uma produção de madeira, uma silvicultura, são o ruído, por exemplo, para trator, roçadeira, furadeira, e também quando a gente tem a vibração desses mesmos equipamentos. Então, o risco físico é o risco de uma máquina que você utiliza manualmente ou uma máquina agrícola. No caso, uma máquina manual, como uma
roçadeira, uma furadeira, é um risco de vibração de mãos e braços, causa lesões para o membro superior. E uma máquina agrícola é um risco de vibração de corpo inteiro, causa efeitos mais sistêmicos. O ruído, ele é presente e ele pode ser protegido, mas a gente tem que pensar também na questão da comunicação dos funcionários, que não pode ser perdida. Risco biológico, eu diria que não é o mais importante. Se você considerar os animais peçonhentos, daí a categoria muda, mas dentro de uma produção agrícola, o que a gente tem de risco biológico? Especialmente na silvicultura, eu não vejo tanto, mas a gente sabe que existem algumas infecções que são mais presentes em áreas rurais, por exemplo, uma hantavirose, ela é bastante rara e muito grave, e você para isso precisa estar exposto a ambientes fechados, como um galpão, uma casa abandonada, e um local desse acumula morcegos e é possível ter a transmissão. Nós temos o tétano, nós temos o risco de doenças infecciosas por pós-acidente, infecção bacteriana de uma ferida. Temos a questão de uma ferida dentro da bota, dentro de um EPI, que pode se complicar, mas dizer que isso é um risco biológico, eu acho que é um pouco exagero. Temos, então, no ambiente rural, todo tipo de bactéria, vírus e fungos, mas dizer que existe uma incidência para isso, eu acho um pouco complicado. Existe sim condições específicas, mas elas são bastante raras e eu não classificaria como um risco típico como os outros. Esse é um mapeamento de risco que a gente encontra na silvicultura. Não é o esforço isolado que adoece o trabalhador, mas a repetição diária sem o controle adequado. Na resinagem, os riscos se somam e atuam sobre o mesmo trabalhador. Por isso, essa atividade exige avaliação técnica, planejamento e medida de controle alinhada às normas. Quando falamos do Programa de Gerenciamento de Riscos, não falamos apenas de um documento. Na resinagem, o PGR precisa ser uma ferramenta viva, porque o risco muda com o clima, com o terreno, com o ritmo de trabalho. O trabalhador precisa saber o que está fazendo e o que está manipulando. Não basta repetir os procedimentos, é necessário compreender o risco. Na prática, isso significa treinar o trabalhador para entender os produtos químicos utilizados, reconhecer sinais precoces de insolação e desidratação, saber agir diante de cortes ou queimaduras químicas, aplicar técnicas seguras de incisão e coleta, incisão na árvore, e, é claro, prevenir os incêndios no ambiente florestal. Treinamento genérico não protege. Treinamento alinhado ao risco real, sim. Os EPIs, equipamentos de proteção individual, são indispensáveis, mas precisam ser adequados ao risco, bem selecionados e corretamente utilizados. Na resinagem, os EPIs essenciais incluem luvas, resistentes a cortes e a produtos químicos, óculos de proteção contra respingos e partículas que podem voar, botas e perneiras, respirador adequado para aplicar o estimulante químico, vestimentas leves de mangas longas, chapéu de aba larga, mas mesmo com equipamento de proteção individual, os EPIs adequados, é preciso deixar uma coisa muito clara. EPI é a última linha de controle, é a última estratégia. Primeiro a gente procura eliminar o risco, depois a gente procura medidas de engenharia de controle de risco, depois a gente procura medidas administrativas para diminuir o risco e, em último caso, o EPI. Nem sempre ele consegue eliminar completamente o risco e a gravidade, mas geralmente sim, e se bem usado, ele reduz significativamente o risco e a gravidade do dano. Na resinagem, existe um fator crítico que o EPI não resolve sozinho. Grande parte das frentes de resinagem opera em áreas isoladas, longe de unidades de saúde e resgate. Em acidentes graves e cortes profundos, queimaduras químicas ou picadas de animais peçonhentos, o tempo de resposta é fundamental, por se tratar de um local de acesso reduzido e o deslocamento para serviços públicos de saúde pode demorar. Nesse cenário, o plano emergencial é indispensável e precisa considerar as características reais da atividade. Em muitas regiões, a ausência de um plano estruturado transforma acidentes relativamente simples em eventos graves e até fatais. E é aqui que o papel do profissional de saúde e segurança
se torna fundamental. Antecipar riscos, treinar equipes, revisar planos e testar respostas. Garantir que se algo sai do controle, a resposta não vai depender da sorte. A silvicultura é uma atividade produtiva capaz de gerar valor econômico e ao mesmo tempo recuperar o meio ambiente. Quando bem planejada, ela reduz a pressão sobre as florestas nativas, contribui para a captação de carbono na atmosfera e ajuda a revitalizar solos degradados. Porém, não há sustentabilidade ambiental sem segurança do trabalho. Uma floresta só pode ser considerada renovável se o trabalhador que atua nela também estiver protegido. Então, da próxima vez que você ver um móvel de pinos, uma cola, um verniz, por trás de cada produto, existe uma cadeia de pessoas que também merecem proteção. E por essas pessoas que a segurança do trabalho existe. A segurança começa com o conhecimento. O conhecimento começa por aqui. Volte para casa.